Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rebeca, eu tenho 18 anos e eu decidi criar esse canal no YouTube para contar um pouco mais sobre minha rotina na faculdade, meus trabalhos e afins. Bom, hoje no vídeo eu queria mostrar um pouco mais das matérias que eu tive no primeiro período e um pouco dos trabalhos. Tive um total de 8 matérias na faculdade e eu achei que não foi tão difícil como eu esperava, só que no final do período eu acabei deixando algumas coisas acumularem e eu achei que ficou um pouco puxado sim e que ficou muita coisa na minha cabeça, mas eu acho que isso não passa uma forma de você se organizar melhor para você cumprir suas tarefas, seus objetivos. Bom, a primeira matéria que eu tive foi modelo, que é uma matéria que você organiza maquetes, o professor tá ali para te ajudar, ele te ensina como você cortar, o professor tá ali para te auxiliar, te ajudar, ele vai te ensinar como você fazer tudo corretamente, vai te explicar como você colar, como você cortar e te dá muita bronca também, pelo menos o meu professor, nossa, ele me dava bronca o tempo todo se eu usasse meu estilete assim. Ele já vinha brigando comigo, falando que não era desse jeito, que deveria ser assim e não assim, que senão você iria estragar o papel. E muitas outras broncas, né, que a gente levou durante o primeiro período. E a gente também teve filosofia ambiental, que é toda uma matéria teórica, com textos para você ler. Todo dia a professora pedia pra gente escrever num caderno que a gente estivesse sentindo em relação aos nossos projetos, à faculdade, os nossos trabalhos e afim. Isso ajudava um pouco para a gente esclarecer a nossa mente e, além disso, a gente focar em alguma coisa que a gente estivesse fazendo. Toda outra matéria incrível foi expressão corporal, uma matéria que a gente trabalha os nossos preconceitos, as nossas atitudes, o nosso pensar. A gente aprende a ser mais livre e pensar também no outro. É muito bom, não dá pra explicar, gente. Uma matéria, assim, que nem todo mundo gosta, mas é essencial também na faculdade de arquitetura, geometria descritiva. Eu tinha um certo medo de geometria descritiva, porque eu já vi em outros vídeos também de alunos que reprovaram ou que ficaram com nota baixa. Então eu sempre tive muito medo de geometria descritiva. Mas o meu professor, ele é um amor de pessoa, ele é incrível, ele ensina muito bem. E assim, sempre que você tem uma dúvida, ele tá ali disposto para te ajudar, repete, volta na matéria. Eu também tive amigos muito bons que me ajudaram, inclusive a Fernanda. Gente, ela me ajudou muito em geometria descritiva. Ela sentou comigo, ficou tipo 1 hora me explicando a matéria, porque eu não tinha conseguido entender. O professor me explicou também direitinho, só que eu fiquei muito nervosa, justamente por eu trazer esse medo de geometria descritiva. Eu não sei, eu acho que eu criava um bloqueio muito grande nas aulas, que eu já achava que toda matéria, todo o conteúdo ia ser complicado. Então eu acabei criando esse medo muito grande. A geometria descritiva não é esse monstro que todo mundo pensa, é uma matéria super tranquila, dependendo do professor. E dependendo do seu esforço também. Outra matéria que eu tive foi desenho, que é uma mistura de desenho normal, assim, com desenho técnico. E aí, no começo, o professor pedia pra gente desenhar linhas, árvore, figura humana, para ele avaliar como tá o nosso processo, como tá o nosso desenho. E servia como nota também, que era uma avaliação de processo, de empenho, né? Uma avaliação de se você entregava as tarefas no dia. E depois foi aumentando o grau de dificuldade. E aí ele começou a cobrar mais planta pra gente, corte, essas coisas. Projeto, nossa, eu tive um professor incrível, o irmão. Ele é tipo uma mãe, sabe? Mãe, barra pai, barra avó. Ele é incrível. Tive que criar 3 projetos diferentes, com conceito, porque assim, na arquitetura você não pode fazer um projeto vago. Tem que ter o porquê que ele existe, para que ele existe, para quem ele vai existir, qual a sua função e tudo isso forma o conceito do projeto. Bom, em croquis, a gente é uma aula relaxante para quem gosta de desenhar.
porque a aula inteira a gente fica aprendendo técnicas de desenhos, perspectiva, sombra. Em contemporâneo, o meu professor, ele passava slides de arquiteturas e projetos, a gente poder aprender um pouco mais e criar esse repertório de obras, né? E ele mostrou também alguns conceitos de arquitetura, alguns arquitetos e suas obras, e foi uma matéria também muito interessante. Os trabalhos foram de apresentações, apresentar slide e fazer seminários. Bom, é isso, gente. Foram 8 matérias e agora eu vou mostrar um pouco mais dos meus trabalhos para vocês. Bom, esse trabalho aqui a gente teve que criar um projeto, né? Esse aqui é uma maquete de um pavilhão na Praça São Salvador. A maquete aqui, ela foi do meu projeto final, então todos os meus professores e todas as matérias me avaliaram de acordo com a sua especialidade e me deram uma certa nota. Além dessa maquete aqui, que essa maquete é na escala 1:50, ela é bem grande, a gente teve que fazer na escala 1:100, que é bem menor. Mesma maquete, só que numa escala menor. Deu muito trabalho. Depois, se vocês quiserem, eu posso contar um pouco mais desse trabalho para vocês. Tem todo um conceito super show de bola, meus professores amaram. E eu também gostei muito do resultado dele. Tem todo um lance da experimentação humana com espaço. E eu posso gravar um vídeo, só comentar aí embaixo. E bora pro próximo. Esse trabalho aqui é um cubo. E dentro do cubo ele foi todo feito de PSI. É muito difícil trabalhar com PSI. É complicado para cortar, complicado para colar. E eu tive um problema para fazer essa maquete, porque foi a minha primeira vez usando PSI, então eu não estava muito familiarizada com o material. E eu também confesso que deixei muito a desejar nesse trabalho. Aqui dentro, nossa, foi o mais difícil. A gente teve que fazer escada de PSI. E também essa parte aqui do mezanino todo de PSI eu achei muito complicado. Mas tá aí, né? É um trabalho. Esse aqui é um outro trabalho. É da mesma matéria desse aqui, que é modelo, que é o professor de maquete. Esse aqui a gente também teve que fazer um cubo, mas esse cubo aqui ele é feito de triplex e paraná, se eu não me engano. E depois que o cubo foi feito, a gente poderia enfeitá-lo com os materiais que tem lá na maqueteria disponível pra gente. Então eu pintei aqui, colei fita crepe e pintei de preto. Até caguei um pouquinho. Aqui eu coloquei laminado de madeira, se eu não me engano, eu esqueci o nome. Tinha lá na faculdade também. Eu dei uma colada, fiz isso aqui, fiz uma colagem. Aqui no lado também eu usei laminado. Aquela redinha que eu botei anteriormente, isso aqui é a cortiça. Aqui, meus amigos, eu não sei o que eu fiz. Eu particularmente não gostei dessa parte. E eu tava meio sem ideia, pro outro lado eu acabei fazendo besteira. Aí o meu cubo ficou assim. Eu até gostei dele, se não fosse por essa parte aqui, mas de resto eu achei bem maneiro. Essa aqui é a minha pasta, onde estão todos os meus trabalhos de desenho, enfim, à mão. Esse aqui foram alguns textos de filosofia ambiental que a gente teve que ler durante a sala e ela foi discutindo com a gente esses assuntos aqui de alguns filósofos. Esse aqui é outro texto que ela deu pra gente ler. O professor, ele mostrou um livro pra gente que se chama 20 edifícios ou 20 obras que todo arquiteto deve conhecer. E aí ele separou pra gente para toda a turma uma obra por dupla. E aí eu fiquei com essa daqui, Casa Sem Fim. Esse aqui foi um trabalho de desenho. O professor pediu pra gente desenhar algumas árvores. Eu gostei bastante do resultado, porque eu não sou boa em desenho. Isso, dá pra ver.
Tinha que desenhar ele visto de cima também. Eu não tô conseguindo mostrar muito bem, mas... enfim. Essa aqui foi a planta do meu projeto final. E eu não sou muito boa em fazer plantas, então eu tive um pouco de dificuldade, não só na parte da simbologia, mas também para como representar a minha maquete em planta. Isso aqui foi uma das primeiras aulas também de desenho. O professor pediu pra gente fazer um levantamento do corredor da faculdade, junto com a nossa sala. Esse aqui foi um trabalho de desenhar figuras humanas. Só pediu pra gente pegar 3 figuras humanas de um arquiteto na internet e copiar e fazer 3 figuras humanas suas. Então essa daqui foram as que eu criei em 3 escalas diferentes, que é 1 para 20, essa daqui, 1 para 50, que é a menor, e 1 para 100, que é a minúscula. Lembram daquela planta que eu tive que fazer no corredor da faculdade e da sala? Então, a gente teve que fazer um corte também. Esse aqui não foi o trabalho que eu entreguei, porque o trabalho acabou ficando com o professor. Esse aqui foi só uns rascunhos e foi um dos primeiros trabalhos. Essa aqui é a planta cadastral, da onde a gente fez a nossa intervenção. Aí essa é um bairro chamado Largo do Machado, no Rio de Janeiro. E a gente teve que fazer essa intervenção nessa praça, essa extensão aqui, e a gente fez nessa área. E aí a gente teve que fazer essa planta para poder demonstrar basicamente onde ia ficar o nosso projeto e a área de entorno, basicamente isso. Bem tranquilo também. Isso aqui foi um trabalho de janela, a gente teve que fazer a vista da janela e a planta da janela. Esse aqui foi o corte do meu projeto. Não consigo fazer, ficou muito ruim. Eu não sei se realmente estava certo, porque o professor teve que avaliar no meio da banca final, e aí eu não consegui ter um feedback muito claro. Esses daqui são os meus trabalhos da matéria de croquis. E aí esse aqui o professor pediu pra gente fazer umas árvores. Esse croquis aqui o professor pediu pra gente fazer uma escultura. E eu criei isso. Esse aqui eu achei que tá mais bonitinho. A gente fez a perspectiva e aqui do lado seria mais ou menos como se fosse em planta. Aí, sei lá, eu gostei desse desenho, achei muito bonitinho. Foi um desenho que o professor desenhou no quadro e mandou a gente reproduzir. Eu, como eu disse, não sou muito boa em desenho. Eu já até fiz um curso de desenho pro THE, mas eu não tenho muita habilidade com isso. Eu pretendo melhorar e treinar bastante, mas até que ficou legal, né? Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se puderem, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso. Beijos.